Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Amém? Bom, já cumprimentou o seu irmão, dá um sorriso para ele aí. Mais um culto, né, para a glória de Deus. Quem veio aqui adorar o Senhor nessa noite? Amém. Amém. Que bom. Gostaria que você, sem demora, não quero ser rápido hoje, se Deus assim permitir, deixar uma palavra no seu coração. Lá em Êxodo, abra comigo a sua Bíblia, Êxodo capítulo 24, por favor. Êxodo, quem está sentindo calor, diga amém. Quem está sentindo frio, diga amém. Tem gente sentindo calor, tem gente sentindo frio aqui. Só um minutinho para você abrir. Êxodo capítulo de número 24. Vamos ao seguinte. Versículo de número 12. Êxodo 24, 12. A palavra diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se, pois, Moisés com Josué seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido em uma nuvem que cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando no meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu o quê? 40 dias e 40 noites. Somente daí, vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez em tua presença, queremos pedir ao Senhor que essa palavra ela venha cair dentro do nosso coração como uma semente, Pai. Cada um de nós que está aqui nessa noite possa ser edificado, possa ser purificado, santificado pela palavra. Senhor, ajuda-nos a compreender, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que venhamos ver com clareza, sem nenhuma distração, sem nenhuma agitação. Dá-nos a quietude, Senhor, para que a palavra do Senhor ela possa produzir em nós aquilo que se espera. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, opera o nosso meio, fala conosco, usa-me, Senhor, e desperta a tua igreja. Isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção. Então, o que Moisés foi fazer lá nesse monte lá? Quem sabe? O que ele foi buscar lá? Os 10 mandamentos. Amém? Os 10 mandamentos. E você sabe quais são os 10 mandamentos? Quem sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso a gente aprende quando a gente era na igreja católica, o catecismo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu quero falar um pouco disso. Nos nossos próximos encontros, quando eu estiver aqui na quarta-feira, eu vou falar sobre os mandamentos de Deus. Por que é importante estudar sobre os mandamentos de Deus? A gente precisa saber se, porque tem muitas pessoas que acham que os 10 mandamentos estão no Antigo Testamento e não precisa mais
vivê-los de forma prática. Ah, pastor, vivo na graça, não preciso mais viver os mandamentos. Ah, pastor, estou num novo pacto, eu não preciso mais da lei de Deus, está no Antigo Testamento. Quero trazer para você, nos nossos próximos encontros, eu quero trazer sobre a importância da lei de Deus, porque muitas coisas realmente foram abolidas, o que foi, o que não foi, e qual que é a importância da lei para os nossos dias, o que nós precisamos aprender com a lei de Deus, porque a lei do Senhor foi dada para Moisés, e ela tem os seus efeitos para cada um de nós. Então, como você disse, os 10 mandamentos: não terá outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti. Vamos ler lá rapidinho, para você não achar que eu vou falar mentira. Vamos lá em Êxodo 20. A palavra diz o seguinte, vai lá rapidinho, Êxodo capítulo 20, volta um pouquinho aí. A palavra diz assim, no versículo de número 1, Êxodo 20, versículo 1. Quando Moisés voltou com as pedras, estava escrito assim, então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Esse é o segundo. Semelhança alguma que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro, o que é? Não tomarás o quê? O nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto, lembra do dia de sábado para o quê? O quinto, qual que é? Lá no versículo de número 12, vamos pular aí. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Sexto. Não matarás. Sétimo. Não adulterarás. Oitavo. Furtarás. Nono. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então está aqui, se você quiser falar onde que está as leis, os mandamentos de Deus, Êxodo 20. Nós vamos estudar isso aqui daqui para frente. Todas as vezes que eu estiver aqui, quarta-feira, nós vamos estar abordando aqui sobre os mandamentos da lei de Deus. Quero perguntar para vocês, para que qual é o objetivo da lei? Por que Deus deu a lei? Quem sabe? Por que Deus deu os mandamentos para Moisés lá no monte? Quando foi que Deus deu essa lei aqui? Quem sabe? Qual foi o momento? Depois que tirou o povo do Egito. Exatamente. Quando eles saíram do Egito, quando Deus libertou eles, Deus estipulou leis, regulamentos, estatutos que regulamentavam a lei ou o relacionamento de Deus com o seu povo. Então a lei ela servia exatamente para mostrar o que Deus esperava do povo e o que Deus esperava, o que Deus guardaria o seu povo, a relação de Deus com o homem e do homem com Deus. Então é isso que a lei significa. Ela mostra os direitos e deveres do homem em relação a Deus e o compromisso de Deus com o seu povo, a aliança de Israel com Deus. Esse é o objetivo da lei, é mostrar que a partir daquele momento, aquelas pessoas elas não estariam só, elas seriam povos de Deus e Deus seria o seu Deus. Amém? A lei ela tinha três aspectos para você entender. Presta atenção, eu quero dar uma introduzida para você entender. Quando a gente for falar aqui, depois nós vamos trazer para os nossos dias o que significa isso para nós. A lei ela tinha 3 aspectos quando Deus deu a lei. Primeiro, ela tinha o aspecto da lei civil. O que é a lei civil? Ela regulamentava os direitos e deveres. Por exemplo, se você ler o Êxodo, o Levítico, vai falar uma série de questões sobre como tratar o próximo, como deveria tratar, sobre a lepra, sobre a casa que tivesse imundo, sobre como alguém que rouba, como seria a punição para aquelas pessoas. A lei ela tinha
Deus deu tudo isso, está tudo aqui escrito na lei. Se você ler aqui o livro de Levítico, você fica até meio abismado. A criança, quando ela apronta, como é que deveria disciplinar? A pessoa que fosse pega em adultério, a pessoa que cometesse roubo, que matasse. A lei, ela ditava todas as regras, que como aquele povo deveria se portar diante, em sociedade. A lei do Senhor tinha esse aspecto civil, ela regulamentava ali como deveriam ser as relações das pessoas. Hoje nós temos o que olha a nossa sociedade, o que regula, o que olha, qual que é a Constituição, eu queria dizer. A Constituição Federal, ela que tem lá os nossos direitos e deveres, sim ou não? Quando você quebra a lei, não tem punição? Sim. Então, é mais ou menos isso. Deus deu a lei, depois que Deus tira o povo do Egito, Deus queria mostrar que agora tem regras a serem cumpridas. O povo estaria isolado naquele momento. Deus mostrou, tem regras agora. O primeiro aspecto da lei é para mostrar que agora tem organização, tem regra. Segundo, o aspecto da lei, o aspecto, como é que eu posso dizer para você entender? O aspecto cerimonial. Presta atenção, como é que você entende isso? Quando Deus tira o povo do Egito lá, aquele povo agora servia a Deus no deserto. E como é que era feito o sacrifício antigamente? Tinha o sacerdote que era separado, tinha os levitas, tinha as pessoas que eram dedicadas para fazer o sacrifício, não poderia ser feito de qualquer forma. Você lembra disso na lei? As pessoas, o sacerdote, para ele entrar no santuário, tinha que tomar banho, tinha que ficar um tempo sem pecar, ele tinha que ter uma série de ritual, vestir a roupa sagrada, tinha as leis cerimoniais. Deus estabelece as festas dos pães asmos, as festas das primícias, as festas da Páscoa. A lei tinha ela ditava as suas cerimônias. Deus mostrava como ele esperava que fosse adorado pelo povo. Porque muitas vezes, a gente quer adorar a Deus, muitas vezes a gente quer fazer da nossa forma. Mas Deus, para você entender que quando Deus chamou o povo para servir a Ele mostrou da forma que deveria ser feita a adoração. Isso é maravilhoso. Isso é até uma chamada de atenção, porque muitas vezes a gente quer chegar diante de Deus da nossa forma, e Deus ele estabelece da forma que Ele quer ser adorado. Isso, para você ver, começava já do templo. Você lembra? Quando Deus queria um templo, Ele mostrava, Ele dava a visão, como que deveria ser feito o templo, como que as medidas, o que tem em cada lugar, o que deveria ter no altar, o que deveria ter no Santo dos Santos, a cortina, o candelabro. É Deus que mostra. É Deus que estabelece a forma de ser adorado. A segunda forma da lei, as cerimônias. A lei mostrava como que Deus esperava que fosse adorado. E o terceiro, que é o que nós vamos falar, que é o que? A lei moral. É isso que é os 10 mandamentos. O que é a lei moral? É para ditar sobre a ética, a moralidade das pessoas. Como que deveria ser o caráter das pessoas que serviam a Deus. A lei, ela fala sobre o aspecto moral, sobre a conduta das pessoas. E é isso que é os 10 mandamentos. Esse é o mais importante. Se você parar para pensar, pastor, o que está em vigência hoje? A lei cerimonial ela foi abolida em Cristo. A lei cerimonial ela foi abolida em Cristo. A lei civil foi abolida em Cristo. E o que sobra é a lei moral, que são os mandamentos da lei de Deus. Ela está em vigor? Sim. Porque Jesus ele fala, eu vim o quê? Cumprir a lei. Jesus veio o quê? Cumprir a lei. Eu não vim cancelar, eu vim cumprir a lei. Jesus está mostrando que a lei deveria ser cumprida. Sim ou não? Sim. Então é importante que nós entendamos isso, porque muitas vezes a gente fica, eu particularmente, eu não sei vocês, quando eu estou estudando muitas vezes a Bíblia, eu fico naquela dúvida, o que foi realmente abolido e o que realmente deve continuar. Algumas pessoas, pastor, eu não como carne de porco porque está na Bíblia que não deve se comer carne de porco. Pastor, eu não como sangue do animal porque ela está falando que não deve se comer sangue. Pastor, eu vou guardar o sábado porque os adventistas, eles guardam o que? O sábado, porque eles falam que na Bíblia é o sábado que deve ser guardado. Pastor, eu devo usar uma veste sagrada. Pastor, uma série de questões. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que foi
abolido em Cristo e o que não. E nós vamos tratar disso aqui nesses próximos dias, sobre a lei moral, os mandamentos de Deus para a sua igreja. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de cada um de nós? Qual é a importância da lei? Qual é a importância dos mandamentos para nós que vivemos no pacto da graça? Porque se nós estamos numa nova lei, num novo período, qual é a importância de se entender isso? Nós precisamos entender isso. Presta atenção. Os mandamentos são quantos? 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos falam do nosso compromisso com Deus. E os outros 6 falam o quê? Do nosso compromisso uns com os outros. É importante você entender isso. A lei, ela fala que os primeiros 4 mandamentos regulam o nosso relacionamento com Deus, como se portar, como adorar e servir a Deus. E depois disso, os outros 6 mostram como que deve ser a nossa postura uns com os outros. Importante você guardar isso. Agora eu quero falar o seguinte: quem que estabeleceu a lei? Quem que foi que deu a lei? Foi quem? Deus. Foi Deus. Vai lá comigo em Deuteronômio, rapidinho. Deuteronômio, capítulo 9. Deuteronômio capítulo 9. A palavra fala o seguinte, capítulo 9, versículo 9. Deuteronômio 9:9. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. Versículo 10. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco no monte, no meio do fogo, estando reunido todo o povo. Versículo 11. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Presta atenção. Quem que foi que estabeleceu a aliança? Foi Deus. Deus que escreveu. Não foi o que Moisés imaginou que deveria ser, não foi a opinião de Moisés, não foi a crença, não foi uma visão que Moisés teve. A aliança, ela foi dada por Deus. É importante a gente saber isso, porque foi Deus que estabeleceu. Mais poderoso ainda, foi o próprio dedo de Deus que escreveu. Imagina, o próprio Deus escrevendo lá mandamento 1, mandamento 2, mandamento 3. É Deus que deu isso. A autoridade, ela vem de Deus. Então é inquestionável, ela é inquebrável. A lei do Senhor, ela é uma constituição, ela é lei, ela tem força de lei para se cumprir. Nós precisamos obedecer, porque ela foi dada pelo próprio Deus. Isso é importante você entender. Agora eu tinha perguntado para você, faltou falar algo interessante e mais importante até. Qual que é o principal objetivo da lei? Quem sabe? Qual que é o principal objetivo da lei? Quem quer arriscar? Qual que é o principal? Já parou para pensar? Por que Deus deu os 10 mandamentos? Qual que é o principal objetivo? Alguém acertar vai ganhar uma bala. Ninguém? Então vamos ler lá na Bíblia, vamos lá em Romanos. Ninguém quer chutar, então vamos ler na Bíblia. Romanos, deixa eu ver aqui qual é o capítulo aqui. A
palavra diz o seguinte: a palavra diz lá no capítulo 7, Romanos capítulo 7, o principal objetivo da lei, isso aqui é muito importante para nós. Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7. A Bíblia diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não disser não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião do mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que ele mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Somente daí, vou explicar isso aqui, isso é importante. Qual que é a principal função da lei? Isso aqui é o seguinte: todo mundo, quem aqui consegue cumprir a lei? Quem aqui consegue? Levanta a mão. Quem aqui? Quem cumpriu a lei? Quem cumpriu a lei? Jesus, somente Ele. A principal função da lei, que o Paulo escreve aqui, é o seguinte: é para mostrar a nossa incapacidade diante de Deus. Presta atenção nisso aqui. Quando Adão ele peca, nós herdamos uma condição de pecar também. Então a lei, quando Deus dá a lei, ela mostra para nós qual é a nossa condição diante de Deus. Quando ele mostra, eu falou aqui que o pecado, por causa, antigamente sem lei eu vivia, agora quando veio a lei eu passei a ser um pecador, porque a lei me mostra a gravidade, a lei mostra a minha situação, ela mostra, porque você quer dizer, não cobiçarás, você cobiça, você é um quebrador da lei. A função da lei é mostrar para nós, você é incapaz de se salvar por si só. A lei nos mostra que nós precisamos de um Salvador, porque todo mundo que ouve a palavra do Senhor, presta atenção, todo mundo que ouve a palavra do Senhor, ele deve mostrar o que? Reverência e saber, poxa vida, eu quero a lei. Quando você ouve a palavra, fala assim, poxa, nossa, eu errei, eu estou em pecado, eu preciso de um Salvador. Então a lei ela aponta para Cristo. Todo mundo que serve a Deus, quando ele ouve o Evangelho, a principal função da lei é essa, é apontar para Cristo. E Cristo, ele nos mostra, a lei ela mostra a gravidade, a doença, e nos mostra o remédio, que é Cristo. Então essa é a principal função da lei, que Paulo fala aqui. O mandamento é bom, mas porque eu quebro a lei, eu me torno então digno de juízo, digno de condenação. Então ela aponta para a minha situação, ela aponta para a minha condição diante de Deus. Isso é muito importante você entender. Agora eu pergunto para você, hoje nós estamos vivendo o período da graça. As pessoas que viveram no período antes de Jesus, como é que elas eram salvas? Você já parou para pensar isso? Como que, por exemplo, Abraão foi salvo? Como que Enoque? Como que, sei lá, Josué? Eles foram salvos como? Quem sabe? Foi por lei ou foi pela graça? Porque a graça ela começou, ela implicou quando? A partir de quem? De Jesus. E todos que viveram antes de Jesus, como é que eles foram salvos? Será que eles foram salvos porque eles eram cumpridores da lei? Quem sabe? Sim ou não? Que na dúvida agora, né? Pastor levantou agora essa pergunta difícil, né? Sempre foi graça. Sempre foi graça. Nunca houve pessoas que cumpriram a lei na sua plenitude. Somente Jesus cumpriu a lei.
Sempre foi. Às vezes a gente não entende. A lei, ela sempre mostrava uma situação. As pessoas, porque elas criam em Jesus, elas eram salvas. Porque elas acreditavam nas promessas, elas eram salvas. Não porque elas fossem boas o suficiente, não porque elas eram pessoas dignas, mas porque a palavra do Senhor mostrava, sempre elas acreditavam, elas sempre tinham uma expectativa, na esperança de alguma coisa, na esperança do Messias, na esperança de um dia realmente serem livres do pecado. Sempre foi graça, entendeu? Isso nunca foi por merecimento, nunca foi por mérito de ninguém. Agora, por que eu devo meditar na graça, na lei do Senhor? Por que eu devo? Primeiro, para que eu entenda a graça. Para eu entender que é graça hoje, eu tenho que entender que a lei, ela existiu. Porque a lei, ela aponta para onde? Para a graça. Todo mundo que é salvo hoje é por causa da lei. A lei, ela aponta o pecado e a graça me aponta Jesus. É isso que acontece. A graça mostra que eu não sou bom o suficiente e a graça me apresenta Jesus. Opa, você tem um problema. E o seu problema é grave, você precisa de uma solução. O seu problema só tem um remédio. Qual que é o remédio? Jesus. Essa é a principal função da lei, é mostrar para nós que nós precisamos nos refugiar em Cristo. Nós precisamos de um outro Salvador, nós não podemos nos salvar. Segundo, nós precisamos estudar para a gente poder conseguir aplicar ela no nosso dia a dia. Como que a lei, ela se aplica para nós em 2024? Como que ela hoje, se ela foi abolida em Cristo, o que ela me serve? Eu disse para você que a lei cerimonial foi abolida, a lei das comidas, a lei hoje você precisa trazer um cabritinho aqui para poder, não tem isso mais. Em Cristo foi abolida as cerimônias, a lei civil, a lei que fala dos direitos e deveres de Deus com o homem, também foi abolida em Cristo, porque agora é por graça. Então sobra a lei moral, como que nós devemos executar isso no nosso dia a dia. Terceiro, como que eu posso aplicar o padrão de Cristo? Porque Cristo, ele eleva a lei. Se você entender que Jesus, ele deu uma espiritualidade, Deus resgata o poder da lei. Ele queria mostrar para nós que a lei, sim, ela deve ser cumprida. Ele eleva, quando ele fala assim: ouvistes que fostes ditos que não matarás, eu porém vos digo, todo mundo que fala mal do seu irmão já é digno de tribunal. Ele fala, ouvistes que não deve adulterar, mas eu porém vos digo, quem já olhar uma mulher com ela indecente já adulterou com ela. Jesus, ele eleva o padrão da lei. Como aplicar isso na nossa vida? Isso é forte. E por último, como que eu posso vivenciar isso de forma prática? É isso que eu quero trazer. Hoje nós vamos estudar o primeiro mandamento. Falei um tanto de coisa, é para dar tempo, e rápido. Agora vamos voltar lá para Êxodo lá e vamos falar do primeiro mandamento. Hoje eu quero falar sobre o primeiro. Dei isso tudo aqui só para introduzir, sobre um panorama geral. Agora, Êxodo 24. Êxodo 20, perdão, né? Está entendendo? Que bom. Vou acelerar aqui para dar tempo. Êxodo capítulo 20. A palavra diz o seguinte: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O primeiro mandamento é o versículo 3, o que ele fala? Não terás outros deuses diante de mim. Só isso aí. Não terás outros deuses diante de mim. O que esse mandamento aqui ele está trazendo para nós? Aqui está mostrando aqui a exclusividade de Deus. Quando Deus ele fala, não terás outros deuses diante dele, ele está querendo mostrar que eu sou único, eu sou exclusivo. Lá em João, não precisa abrir quando dá tempo, o último versículo do primeiro capítulo,
Ele fala assim, 1 João capítulo 5, se não me engano, versículo 21, fala assim: guardai-vos dos ídolos. João Calvino ele fala algo interessante, ele fala assim: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O que isso significa? Nós criamos ídolos o tempo todo, nós criamos pessoas o tempo todo para substituir a presença de Deus. Nós precisamos cuidar do nosso coração. O primeiro mandamento de Deus é esse: não terás outros deuses diante de mim. Deus, ele exige, todo mundo que serve a Deus, ele exige que tenha exclusividade. Deus não suporta, Deus não tolera que nós criemos, ou que nós compartilhemos o nosso coração com outros deuses, com outros ídolos. E você precisa tomar cuidado. O que será que tem dividido a sua atenção com Deus? O que será que você tem dado igual atenção ou até mais atenção do que Deus? Deus fala: não terás outros deuses diante de mim. Ele está falando que ele não suporta de forma nenhuma nenhum espaço ser compartilhado com outras coisas, senão ele. Se você tem dedicado o seu tempo, a sua vida, tudo que você faz para outras coisas que não Deus, ele pede para você exclusividade. Ele pede para nós que nós precisamos ser exclusivo, que ele precisa ser exclusivo no nosso coração. Deuteronômio capítulo 6 fala isso. Vai lá rapidinho lá. Deuteronômio capítulo 6, ele fala o seguinte. Abre na sua Bíblia, Deuteronômio 6, versículo 4. Olha só. Deuteronômio 6, 4. Nós estamos falando do primeiro mandamento. Ele fala assim, ouve Israel. 6, 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Somente daí, o nosso Deus é o único Senhor. Então não tem outro Deus, não tem outra criatura, outro ser. Porque tem algumas igrejas, que colocam algumas mediações, colocam: nós precisamos adorar, por exemplo, Maria, nós precisamos adorar um santo X, um santo Y. Esses dias para trás, eu estava conversando com minha mãe é católica, você sabe, né? E aí vai ter uma festa lá na cidade lá, que ela acho que como é que é o nome da santa? Esqueci o nome. Ela me chamou para ir. Ela falou assim: você vem? Aí, meu Deus, como é que eu vou, né? O pastor da igreja está lá na festa, disse: vamos tocar em São Pedro. Aí eu falei: nossa. Aí eu fui meio cedo, acho que ela não gostou do que eu falei. Eu falei: eu vou, mãe. Aí ela falou: não, você vai lá, né? Isso não tem nada a ver não, né? Nós temos uma fé só. Eu falei: eu vou por causa da senhora. Estou indo só ir lá. Eu vou comer doce aí, mas só por causa da senhora, não é por causa de São Pedro, porque eu não gosto disso não. Não repara não. Eu fui meio cedo. Eu não acredito nisso não, viu? Aí ela: não, cada um tem sua fé, né? Eu respeito a sua, você respeita. Não, respeito mais a senhora. Ficou meio sem graça. Eu falei: pois é, só não leva mal não, mas porque acaba com esse tipo de coisa. Tem um momento, eu acho que nesse momento que a palavra fala assim: servir a Deus vai causar divisão, né? E deixa seu pai e sua mãe nesse ponto de separar, quando a sua crença ela entra num ponto de divisão. Porque muitas vezes você vai conduzindo de uma certa forma aí que ele vai conseguir, mas chega uma hora você tem que pronunciar, porque se eu não falo também é meio que se eu estivesse concordando com isso. Eu acho que eu não deveria concordar. Então eu fui meio seco e falei: nossa, será que mãe ficou chateada? Mas enfim, eu acho que eu deveria ter falado isso. É mais ou menos isso aqui, porque Deus ele não compartilha o lugar dele com outros deuses, com outras pessoas, com outros ídolos, com outras coisas que se igualam a Deus. E nós precisamos de Deus. Quando ele chamou o povo dele, ele queria falar isso para eles. Vocês, quando estavam no Egito, vocês adoravam outros deuses: Amon-Ra, Slife, dragão lá de Ra, o Mênfis, aquele outro lá, esqueci o nome lá, que eles gostam, Horus. Tem vários deuses egípcios lá que eles adoravam. Deus falou: a partir de agora, eu sou o único Deus. Quando vocês decidem me servir, não terá outros deuses diante de mim. Quando eu quero exclusividade. E ele estava dizendo: isso é um mandamento, é uma lei isso aqui. Isso tem força de lei. Isso é para nós.
Deus ele nos chama, nós precisamos dar a exclusividade para Deus. O que mais? No versículo 5 aí, o que fala aí? Você está lendo 6, né? Deuteronômio, versículo 5. Aí fala assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ou seja, Deus ele fala assim: todos os nossos recursos, emoções, tudo que nós temos, nós devemos aplicar em amar a Deus unicamente. Deus é o único digno de ser adorado. Ele quer exclusividade e quer que nós nos esforcemos de alma, de coração, de entendimento, por completo. Deus não quer pessoas que adoram Ele aqui e quando está ali, não adora a Deus. Ele quer por completo. Quando Ele nos chama para sermos pessoas que coloquem Ele como prioridade na nossa vida. Isso é fato. Nós estamos num período em que as pessoas muitas vezes têm vergonha de falar que é crente, que é cristão. Isso é até feio, né? Mas tem algumas pessoas que têm vergonha de falar que são evangélicos. Não sei se isso tem aqui, mas tem gente que tem vergonha. Onde você vai quarta-feira? Não, eu tenho compromisso. Onde você vai? Não posso sair. Mas não fala que vai na igreja, não fala de Deus, não fala, tem vergonha disso. Você precisa falar: eu amo a Deus. Isso deveria dar um bom testemunho para Deus. Ele quer isso de nós. Não terás outros deuses. Eu sou o único Deus. Amém? E isso que é exigido nesse primeiro mandamento. Jeremias, vamos lá em Jeremias. Olha o que fala. Lá em Jeremias, estou mostrando para você os mandamentos do Senhor. Isso aqui é meio que básico, mas nós precisamos retomar esse conceito para a nossa vida. Lá em Jeremias, ele fala algo muito interessante do relacionamento de Deus com o seu povo. Preste atenção o que ele escreve. Jeremias no capítulo 2. Já estamos caminhando para o final já. Jeremias capítulo 2. Olha o que ele fala. Jeremias 2 fala o seguinte: a mim, versículo 1, 2, 1. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, uma terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as suas primícias da sua colheita. Todos os que devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam nossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil para que comessem do seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Eis que tratavam da lei não me conheciam, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Olha que forte, versículo 9: portanto ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleiteareis. Versículo 11, pula aí, versículo 11: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram seus deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus,
e horrorizai-vos, ficai estupefatos. Amém? Presta atenção. Não, pastor, cansei de ler aqui. Isso aqui está mostrando um relacionamento. Jeremias, ele compara a relação do povo com Deus como se fosse uma relação de casamento. Ele fala que quando o povo ele abandona Deus, é uma infidelidade que o povo comete com Deus. Porque ele trata como se fosse um casamento. Quem serve a Deus deve colocar Deus como prioridade. E aqui Deus ele fala assim: que mal eu fiz diante de vocês. Eu tirei vocês do Egito, eu guiei vocês numa terra que não tinha nada, eu abençoei vocês, eu livrei dos inimigos, e vocês me abandonaram. Vocês se tornaram infiéis para mim. Que males eu fiz diante de vocês? Infidelidade. Isso aqui fala do mandamento. Quantas vezes nós somos infiéis para com Deus? É como um casamento. Quantas vezes você trai o seu casamento, quando você o troca, quando você pensa de forma diferente, quando você abandona, quando você não está junto, quando você não ama da forma que deveria amar? É infidelidade. E Deus ele exige. Isso fala do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Você precisa ser fiel a Deus. E quando eu sou fiel a Deus? Quando você o ama por completo, quando você coloca todo o seu empenho, a sua dedicação ao Senhor, quando você oferece o melhor para Ele. Isso é o primeiro mandamento: não ter outro Deus diante do Senhor. Quais pecados aqui, só nesse mandamento aqui, quais pecados que esse mandamento já abole? Primeiro, o ateísmo. O que é o ateísmo? Quem sabe? O que é ateu? Quem é o ateu? Aquele que não acredita em Deus. Então, tem pessoas que não acreditam em Deus e falam: não, lá no serviço está falando a palavra, falar, acho que até acredita, eu falo assim: não, o ateu, ser ateu não é pecado, não. Mas que isso? O cara acredita em Deus, quer falar que está certo. Tem que dar um versículo para ele ler, né? Mas quando você prega que não terás outros deuses diante de mim, você fala: só há um Deus. Já combate todos os outros deuses. Você combate aqui o ateísmo. O politeísmo, aquelas crenças que tem vários deuses. Tem crenças aí de religiões que tem vários deuses, né? Que se adora várias coisas, seres, animais. Isso aqui: não terás outros deuses diante de mim. Não colocarás outros deuses na minha presença. Isso aqui já combate. O agnosticismo, o agnóstico, são aquelas pessoas que falam assim: se Deus existe, eu não posso provar que Ele existe, então eu não acredito. É o agnóstico, ele fala assim: eu não acredito não. Se você me provar a existência através de algo físico, eu acredito. Isso aqui já remove o agnóstico, porque Deus é espiritual. Quando Moisés falou assim: Senhor, quando eles me falar como é que o Senhor é, só fala assim: eu sou o que sou. Terá aparência. O que mais? Tem várias coisas. Posso falar muito, porque o tempo acabou. Mas enfim, para finalizar agora, o nosso coração, nós precisamos cuidar do nosso coração. Como diz Calvin, né? Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Tome cuidado. O que você tem criado no seu coração que tem substituído Deus? O que você tem colocado dentro de você que substitui a presença de Deus? Será que você tem idolatrado alguma coisa? O seu tempo, pessoas? Hoje, na igreja, né, tem igreja aí que as pessoas elas idolatram o pastor. Só vou na igreja se for o pastor X. Né? Não, só vou na igreja se for a pessoa que vai cantar. Tem pastores ídolos aí, tem cantores ídolos aí. Eu vou confessar para você, por exemplo, eu sou meio crítico, né? Sempre fui, mas, por exemplo, esses eventos que falam assim: vamos pagar para poder ir para fazer uma oração, eu não acho muito legal. Eu acho que deveria ser, obviamente tem um curso e tal, mas deveria ser uma forma mais acessível, um espaço público. Eu acho que quando você fala de Deus, não deveria ter outras coisas. Tem que tomar cuidado, porque senão você fica meio que idolatrando. Eu vou por causa de fulano, eu vou por causa de ciclano. Eu respeito quem vai, mas eu particularmente não me sinto à vontade. Então tem que tomar cuidado com ídolos. Muitas vezes no meio evangelho a gente idolatra. Por exemplo, outra coisa, quando você faz uma campanha, você tem que tomar cuidado. Por exemplo, esse lenço aqui é ungido, o quartel aqui não tem um vidro do bambuleiro.
Isso é ídolos. Você não pode idolatrar isso. Deus não terá outros deuses diante de mim. Deus, Ele quer exclusividade, somente o Senhor. Se fosse assim, Deus teria dado a revelar coisas. Quando o povo diz, quando Moisés foi buscar as leis lá, o povo ficou lá embaixo, lá Moisés demorou 40 dias. O que o povo de Israel fez lá embaixo? Quem se lembra? Quando ele ficou lá no monte, lá um tempão, um bezerro. Falou, opa, Moisés está demorando, será que ele vai voltar? Vamos fazer um bezerro aqui. Fizeram um bezerro. Aí Deus falou para Moisés, volta lá que o povo se corrompeu. O povo lá, ele está lá adorando o bezerro, falando aqui, ó, esse está lá, Deuteronômio, se não me engano, no capítulo 11. Está aqui, ó, esse aqui é o nosso Deus, ó, esse aqui é o nosso Deus agora que nos livrou lá do Egito. O povo é um ídolo, o povo é um coração, é uma fábrica de ídolos. Nós tendemos a esquecer muito rápido de Deus, a colocar coisas que substituem Deus. E Deus, Ele existe, é o mandamento, o primeiro mandamento fala da exclusividade. Ele quer, Ele fala, a glória é minha, eu não divido com outra. Então, cuidado, isso é importante. Isso é para nós hoje. Então vamos cuidar dentro da igreja. Os cantores, os pastores. Ah não, pastor, falou. Cuidado com isso. Amém? O que mais? Então cuidado para você não cometer infidelidade espiritual com Deus. Deus, Ele quer ocupar os Deus é ciumento. Sabia? Quem sabia que Deus é ciumento? Deus é ciumento. Desses não, Deus é um Deus zeloso. A palavra zeloso aqui é ciumento. Deus, Ele quer prioridade sempre no nosso vida. Então esse é o primeiro mandamento. Na próxima quarta, quando eu estiver aqui, nós vamos falar sobre o segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Isso aqui é legal. Isso aqui dá o que falar, né? Isso vai dar um bafafá na igreja, como se diz. Que imagem de escultura que é essa? Amém? Vamos ficar de pé, vamos finalizar. Em nome de Jesus. De repente você fala assim, pastor, eu tenho, sei lá, a Bíblia tem um outro ser que compara a Deus também. O que é o único outro Deus que compara? Jesus fala que é considerado o Senhor na Bíblia, quem sabe? Dinheiro, né? Tem pessoas que idolatram dinheiro, jogador, idolatram um monte de coisa. Então, cuidado com isso. Meu ídolo, tem isso no coração. Esse mandamento está quebrando o primeiro mandamento. Porque nós não temos ídolos. Nosso único ídolo é quem? Jesus, somente Ele. De repente se tem alguma coisa que você vê que tem ocupado o lugar, eu queria que você falasse com Deus nesse momento, fechasse os olhos, pedisse Ele perdão. Quantas vezes que a gente comete infidelidade, quantas vezes a gente troca Deus por coisas que o desagradam. Fala com Ele nesse momento, fala, Senhor, realmente eu tenho falhado, Senhor. Realmente, Senhor, nós temos muitas vezes transgredido, Senhor, o Teu mandamento, a Tua lei que é santa. Oh meu Deus, muitas vezes nós estamos nessa situação, situação idólatra, meu Deus, um povo idólatra que cultua o dinheiro, cultua, meu Deus, coisas que substituem o Senhor. Nós queremos nessa noite nos redimir, Senhor, pedir perdão ao Senhor, porque a lei do Senhor, meu Deus, ela mostra a nossa condição, e hoje, Deus, ela mostrou para nós que nós precisamos, meu Deus, colocar o Senhor como foco, como prioridade. Perdoa-nos, ó Deus, às vezes que nós o trocamos, como de Jeremias, posto que o Senhor nos chamou para viver aquilo que é o melhor, e nós trocamos o Senhor por coisas de nenhum proveito. Oh meu Deus, essa tem sido a nossa situação. Então eu peço, Pai, nessa noite, perdoa-nos, tem misericórdia, meu Pai, de cada um de nós, nos limpa, porque nós queremos amar, nós queremos não ter, meu Deus, outros deuses diante de nós, é somente o Senhor. Então, meu Pai, nos ajuda a não olhar, meu Deus, para esse mundo, porque, como diz a Bíblia, a amizade não tem inimigo do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter o Senhor como principal, como primeiro na nossa vida. Não queremos
abandoná-lo, não queremos trocá-lo por nada. E por isso eu te peço, meu Pai, nessa noite, nos guia, toma a nossa mão e nos capacita, Senhor, a viver tudo que o Senhor preparou para nós. Abençoa, meu Deus, cada um aqui nessa noite. Abençoa, meu Deus, que essa palavra ela possa surtir, meu Deus, um efeito, produzir um fruto de justiça, que todos, meu Deus, consigam aplicar, meu Deus, esse mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Que nós possamos ver e amar o Senhor de todo o nosso coração a cada dia, no nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus no seu lugar bem forte. Em nome de Jesus, amém? Pode sentar no seu lugar. Nós já vamos preparar aqui. Agora é com o seu Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu peguei algo aqui, pastor estava falando que não terá outros deuses perante a mim, né, gente? Isso me faz recordar, pastor, não sei se foi mencionado aqui, que nós não devemos colocar o nosso coração em mamon. Comentou? Isso, qual que é a referência bíblica, por gentileza? Eu estou um pouco meio atarefado hoje, pessoal. Estamos colocando, organizando algumas coisas que tem que ser feito. A Bíblia fala que Deus ele é bom o tempo todo, né, gente? Tudo que vem acontecendo não é para nos matar, mas sim para nos tornar fortes e prepararmos a gente ir para frente, né? Então, quando a gente pega a palavra de Deus, a gente vai perceber que todos os homens e mulheres de Deus passaram a enfrentar situações diferentes. Eu não sei se vocês têm acompanhado a novela da Record, vou fazer propaganda aqui, mas é muito importante que vocês assistam. Quando Deus está preparando lá uma judia para ser esposa de um rei incrédulo. Pode uma pessoa ser esposa de um rei incrédulo, mas por quê? Porque Deus tinha um propósito. Mas não, eu posso, não. Tem gente que caça é fogo para si próprio. Mas quando Deus está com um propósito, é no tempo de Deus. A pessoa não faz força para isso, ela não inventa, deixa que Deus faça no tempo dele. Amém? Então, quando Deus tem um propósito para algo, chega o tempo de Deus, ele levanta. Então, Esther, ou Radassa, ela foi ser preparada para algo que Deus tinha no futuro. Então, se vocês puderem, assistir. Hoje, por exemplo, daqui a pouquinho começa, a novela A Rainha da Pérsia. Amém, pessoal? É importante você ficar em TikTok assistindo dorama, esses troços. Primeiro, faz as coisas que é para Deus. Bom, a gente não pode não ter dois senhores, porque a gente há de agradar um e desprezar o outro. Não se pode servir a Deus e as riquezas a mamão. Eu quero até fazer um comentário aqui. Mateus 6, 24, que está escrito essa referência. Mateus 6, versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Em outras Bíblias fala mamon. O que a gente tem falado? Por exemplo, tudo que se envolve dinheiro é motivo de briga e morte. Eu estava assistindo aí o jornal, falou que o rapaz matou uma mulher, um homem matou uma mulher por causa de dívida. Dívida é pouca, né? Então tudo que se envolve dinheiro, tem que tomar cuidado, Isso divide até família, coloca discussões, brigas. Por isso que Deus fala que nós não devemos ajuntar riquezas aqui na terra. Não quer dizer que você não deve ser próspero, rico, abençoado. Se bem que a prosperidade, ela é a ausência de necessidade. A prosperidade em si é a ausência de necessidade. Eu sou uma pessoa próspera, porque eu acordo todos os dias, tomo o meu café, almoço, janto, enfim, tenho uma vida de lutas, mas graças a Deus nada tem para poder me acusar. Você tem a mesma prosperidade. Hoje em dia tem as suas lutas sempre terá. Mas a prosperidade, não quer dizer que a pessoa tem que ter muito dinheiro para ser próspero. Você já tem uma família, um pai, uma mãe que cuida de você.
esposa, o marido, tem ali os filhos, você já está próximo. Tem uma boa saúde, já está próximo. Prosperidade é a ausência de necessidade. Coloque isso no teu coração. Tem gente que acha que para ser rico, pastor, tem que ter muito dinheiro para ser próximo, mas não é isso. Bom, gente, abra comigo assim, então vocês entenderem, não pode servir a Deus e nem as. Isso tudo era dinheiro, só pensa em dinheiro, o coração está no dinheiro, cuidado, isso pode ser a sua ruína. Para não demorar muito, eu quero falar sobre a oferta agora neste momento. Como vocês sabem, o bispo Renato mandou uma mensagem no privado de cada um de vocês, falando de uma oferta de R$70. Algumas pessoas ficaram temerosas, porque algum tempo atrás eu fui hackeado, né? Só que eles estavam pedindo para contas diferentes, pedindo 1.700 esses valores. Ali a gente já está mencionando a conta da igreja e falando tudo em relação a valores. Tudo direcionado à conta da igreja. Mas lógico, um bom mineiro é desconfiado. Muita gente me perguntaram, bispo, é o senhor mesmo? Eu tive que mandar minha voz limpa. Sim, sou eu. Né? Mandar para as pessoas avisando que era eu. Que realmente a gente sabe que existe muitos que fraudam ali, que acontecem muitas coisas. Por que o bispo Renato está pedindo essa oferta de R$70? Porque a igreja hoje, ela está passando por um momento em que nós temos que pagar alguns débitos junto ao governo, né? Junto a esse. Precisa. Então a gente não pode envergonhar o evangelho. A gente tem que fechar todas as portas. E o governo não vai mandar dinheiro para a gente. Né? Vou mandar aí para o bispo para ele poder pagar. Não tem isso, porque a Bíblia fala que tudo, né, Deus abençoa os filhos deles e os filhos deles abençoam a obra. E é nesse momento que a gente percebe. Né? Porque, lógico, tem pessoas que não têm, mas tem pessoas que têm e não querem dar. Tem pessoas que falam assim, não vou dar não. Né? Teve muitas pessoas que falaram comigo, bispo, hoje eu não tenho, mas eu vou ajudar. Né? Você pode ficar sossegado. Eu falei aqui que eu estou precisando de 100 pessoas com uma oferta de quanto? Que vai suprir uma parte muito grande, mas na realidade são outros valores. Mas nesse momento a igreja realmente não é para o bispo Renato, porque tudo está indo diretamente para a conta. Se fosse para mim, já aconteceu o caso do meu carro estragar, eu falo, gente, eu preciso da ajuda para arrumar um carro. Foi ou não foi? Sim. Sim ou não? Porque eu não tenho um ganho de salário como todo mundo. Então vivo pelo altar, e o altar, você pode ter certeza que até das cestas que vem aí, nós tiramos para o nosso alimento, dos alimentos que vêm para cá. Amém? Amém. Ou não amém? Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Vamos falar da oferta de Caim e a oferta de Abel. Você está ofertando a casa de Deus. Já falamos aqui muito sobre a oferta, mas eu quero falar algo aqui da oferta de Caim e Abel. Eles trouxeram, um trouxe da oferta e outro trouxe da primícia, porque a própria oferta, pastor Otávio, fala por si próprio. Olha aqui o versículo de número 3, Gênesis 4, versículo 3. Abel, ele foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador da terra. Caim trabalhava no campo e Abel trabalhava cuidando de ovelhas. Por exemplo, pastor Otávio é administrador. O Fábio, né, tem a sua profissão. A Angélica tem a profissão dela. Cada um de vocês tem a sua profissão. Nós temos aqui motoristas, né, empresários, enfim, cada um tem uma função. A gente, saúde, enfim. Aqueles que têm seu próprio negócio, trabalham por conta própria, então cada um tem uma função, como Caim e Abel tinham sua função. Abel era pastor de ovelha e ele tirava o sustento das lã da ovelha, não é isso? Da gordura desse. E Caim era lavrador e tirava o sustento daquilo que ele plantava na terra. Está entendendo? Sim ou não? Amém? Amém. Versículo 3. Agora era a hora de honrar a Deus com tudo que vem nas mãos, levar uma parte para Deus. 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe o quê? Do fruto da terra, quer dizer, do trabalho dele, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. O que aconteceu? Agradou-se o Senhor Deus, né? Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. E ao passo de Caim e da sua oferta não se agradou. Peraí, mas por que Deus julgou a oferta de uma oferta de outra? Deixa eu falar
falar uma coisa para vocês, pessoal. Quando uma pessoa ela tem um coração no dinheiro, ela é o quê? E ela faz as coisas por obrigação. Depois de muito, eu vou dar, mas eu não queria dar. Isso não é algo com amor. Porque quando Abel, na hora que ele foi entregar a sua oferta, ele fez das premissas, quer dizer, ele não pensou em quantidade, ele pensou em agradar a Deus, ou seja, ele fez das premissas. Então tem momento que a nossa oferta, não precisa nem fazer um clamor, Deus, abre a janela do céu, amarra o diabo, demônio, Deus que estou nascendo devorador, pega tudo e joga dentro da prisão. Não, porque a Bíblia vai falar muito interessante, quando você é uma pessoa fiel a Deus, a sua própria oferta, a sua fidelidade, seu dízimo, clama por você. Tudo que você faz é Deus que está vendo. Mas o que o bispo Renato está fazendo com o meu dinheiro? O que a igreja? Não, você não tem que preocupar com isso. Tem que preocupar o seguinte, honrar a Deus. O que é feito do altar para lá, eles têm que ver com quem? Com Deus, não é isso? Sim. Porque tem gente que fica assim, o que está fazendo com o dinheiro? Já teve pessoa que fala, mas está pedindo para ajudar a comprar as coisas, o que está fazendo com o dízimo da igreja? Peraí, a pessoa está preocupada com isso? Então é melhor que não dê, porque Deus não vai se agradar, vai? E um fato interessante que vocês sabem da história. O que aconteceu? Caim caiu semblante, porque Abel estava sendo mais abençoado pela fidelidade dele. Abel estava apenas na presença de Deus, mas não estava caminhando, fazendo a vontade de Deus, estava apenas na igreja. Mas Abel, por sua vez, estava fazendo a vontade de Deus. Caim caiu semblante, chama o irmão dele e mata o irmão dele, como todo mundo conhece a história. Sim ou não? Sim. Olha que coisa interessante a respeito da oferta que eu quero falar para vocês. Lá no versículo de número 9, e o 10 vai falar assim: disse o Senhor a Caim, onde está Abel, meu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sei eu o babá do meu irmão, o doutor, Versículo 10, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Sabe o que é isso? A voz do sangue do teu irmão clama. E quando você dá uma oferta, você está dando aquilo que é teu sangue. É ou não é, gente? Você trabalha, você vai lá, passa um dia todo, você passa uma semana, um mês, só Deus sabe a humilhação que você passa. Quando você dá uma oferta, a oferta é o seu sangue, a oferta é o seu sangue, é o seu sangue, a oferta é o seu, e a própria oferta sua vai clamar por Deus, ela clama por Deus, a sua oferta fala de você. Porque quando você está dando ali com amor, Deus, eu estou vendo, estou com conta atrasada, estou precisando fazer, mas eu estou separando para o Senhor. Estou dando o meu sangue para o Senhor. A oferta não é dinheiro não, gente, é o teu sangue. Quando você faz isso, ela clama por você. E Deus ele ouve. Essa oferta de R$70, para alguns são muito, para outros não é nada. Tudo bem, pelo que eu estou precisando, já vi pastor pedir 1.000, 2.000, 3.000 e tal. Eu não. O que eu estou falando aqui é algo para a gente acudir a necessidade de momento, porque nós temos que fechar as portas para o inimigo entrar. O diabo não pode vir brecha. Para Deus tem que ser o nosso melhor. Pode ser que me acuse e fale um monte de coisa mal, mas nunca vai ver eu envergonhando o Evangelho do Senhor Jesus, deixando o aluguel sem pagar. Às vezes a gente já tirei muito de coisas nossas próprias para poder pagar o aluguel da igreja. Então hoje, o que eu quero dizer para você? A sua oferta, o seu dízimo, o seu voto, porque o que você está fazendo hoje, você está preparando algo para uma bênção maior que Deus tem para a tua vida. Em contrapartida, estarei orando, buscando a Deus, subindo o monte, orando, jejuando. Mas eu dei oferta, o bispo não falou nada. Não falou nada. O bispo não precisa falar nada. É o próprio Deus que está ouvindo o seu sangue clamando por ele. É o próprio Deus. Você não está fazendo para mim, você está fazendo para quem? Para Deus. Quando você faz isso, pode ter certeza, a sua oferta está clamando por Deus. Amém, pessoal? Bom, eu não vou falar mais. Quero só louvar a Deus pela vida daqueles que já atendeu os nossos pedidos. Tem pessoas que falam, seu bispo, eu não tenho hoje, mas eu posso entregar sim, meu irmão. Porque o que nós estamos fazendo é para a obra de Deus. Não estou conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que a gente, para quitar as datas, a gente faz um empréstimo, faz tudo, mas depois a gente vai pagando a parcela que se der. Amém, pessoal? Então faça-se. Tem gente que já fez a oferta de 100,
Tem gente que chega e fala, não, está aqui 100, tem que dar 70, eu vou dar 100. Amém? Glória a Deus. Tudo pela obra. E quem é que vai te honrar? É o bispo Renato? Eu vou orar por você, mas a sua oferta, que é o teu sangue, estará orando por você. Se você está passando algum problema financeiro e você está dando, pode ter certeza que Deus vai multiplicar 100 vezes mais na tua vida. Amém, pessoal? Então, fica todo mundo de pé, por gentileza. Prepare aí a sua oferta, o seu dízimo. Nós vamos preparar aqui e consagrar ao Senhor como a oferta do teu sangue, os R$70, e a oferta do dízimo. Sem, o bispo, então, dando a oferta de 70, eu preciso dar o dízimo. Não, para com isso, gente. Eu acho que o seu dízimo é a parte. Essa é uma oferta para a obra de Deus. Amém? Então prepara o teu coração, fecha teus olhos, pega aí nas suas mãos sua oferta. O bispo, eu vou fazer direto para a conta da igreja essa oferta. Pode fazer, meu irmão. Está aqui o QR Code, tem aí o Pix, né? O Pix da igreja, pessoal, presta atenção, o Pix da igreja tem que sair do nome da igreja, e é o CNPJ da igreja. Se apareceu o nome lá invertido, toma cuidado. Senhor Deus, levanta a sua oferta e o seu dízimo. Pai, neste momento eu consagro, eu abençoo cada ofertante dizimista da tua casa. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, pela fidelidade de cada um deles que estão aqui esta noite. Eu peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, abençoe o ofertante, abençoe o dizimista da tua casa, abençoe estas pessoas que estão fazendo a oferta especial de R$70, porque esta oferta, meu Pai, de imediato a pessoa atendeu a nossa convocação, sem muitas perguntas, saber que tudo é para a tua glória, para a obra da tua casa. Portanto, eu peço, Senhor, abençoa todos, ó Deus, abra as janelas do céu, derrama bênção, conforme está escrito na tua palavra. O sangue desta pessoa está clamando por ti, ó Deus, em nome de Jesus. Eu peço, levanta pessoas de outros lugares para ajudar nesta obra e abençoa grandemente em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço, Senhor, pela vida financeira dos dizimistas da tua casa, continue prosperando. Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas faça um reboliço financeiro, abençoando os caminhos e a vida desta pessoa, pois eu consagro e abençoo todos os dizimistas, mesmo essa pessoa que tem, aqueles que não têm, todos receberão unção na palma das mãos e serão em tudo abençoados em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, essa é a minha semente, essa é a minha fidelidade, eu consagro a ti em nome de Jesus. Amém? Então venha e venha cantando rapidinho para a gente finalizar a nossa oração aqui neste momento. Deus proverá. Vem cantando, meu amigo, vem cantando e adorando aquele que é digno de glória.
Eu peço a Ti que leva todos em paz e segurança. Livra do homem mau, perverso, maligno e sanguinário. Dê o restante de semana para eles, abençoados para a glória de Deus. Eu entrego cada um na Tua presença, em nome de Jesus. Diga assim: eu creio. E aplauda Jesus bem forte. Pode aplaudir bem forte. Pode aplaudir. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Olha, deixa eu falar para vocês. Olha para o bispo. Deus vai prover? Amém. Então põe um sorriso nos lábios aí. Põe aí, Dona. Isso, todo mundo pronto. Mostra a banguela. Vai lá, Fernanda. Mostra. Isso. Mostra o dentão aí. Deus proverá na vida de vocês. Toma posse, vem na mão para cima. Deus proverá. Como Ele vai prover na minha vida, Ele vai prover na sua também. Amém? Então aplauda Ele mais uma vez. Bem forte. Sexta-feira eu vou pegar a sua causa e vou me colocar de joelho juntamente com meus companheiros aqui de guerra. Então escreve, traga fotografia, peça de ouro, porque nós vamos ajoelhar sobre a sua causa, vamos fazer um clamor. Não falte sexta-feira porque está muito forte. Amém, pessoal? Amém. Lembrando que nós temos lá o lanche do bispo não falta? Não falta. Ô bispo, e o senhor falou que ia fazer a canjica, vocês não trouxeram leite, não trouxeram ingrediente? Poxa, ajuda o bispo, que agora o bispo está um pouquinho meio apertado, só um pouquinho, mas depois vai dar certo. Vamos, vai. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, tenha uma excelente semana. Abre os braços assim, dá um abraço do bispo, 1, 2 e... Não, tá fraco, 1, 2 e... Deus abençoe vocês. Vai lá tomar um cafezinho. O pessoal está na live conosco aí, que o Espírito Santo te ilumine, te abençoe e abençoe a sua oferta também, porque Deus está te prosperando na tua vida. Deus abençoe. Vai lá, pessoal, vai comer, Deus proverá.